Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei os meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim.
Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não, não falha não. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não, não falha não. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz
faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar e as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. Paz seja convosco, irmãos. Mais uma vez é muito bom estar com você, entrando na sua casa, fazendo parte desse sábado, desse momento de louvor e adoração a Deus. Espero que você esteja gostando até aqui. É um prazer estar com vocês aqui todos os sábados. E nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens intitulada Nada é em Vão, que está tratando a respeito da viagem de Paulo, né, da prisão de Paulo e da viagem dele de volta até Jerusalém. E para esse dia de hoje, o tema da mensagem de hoje se chama assim, o fardo e aqueles que o ajudam a carregar. Esse é o tema da mensagem de hoje. Nós vamos falar a respeito de Paulo e da viagem dele, do encontro dele com os irmãos da igreja, através desse caminho que ele estava fazendo, através desse percurso que ele estava correndo, né, fazendo de volta a Jerusalém. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 21, do versículo 4 e o versículo 5 somente, tá bom? Nós vamos ver apenas esses dois versículos. Atos capítulo 21, no versículo 4 ao 5 diz o seguinte. A minha versão é a nova versão internacional. Talvez esteja diferente para você, mas ainda nós vamos compreender o texto. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito Santo, recomendaram a Paulo que fossem a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos. Nós acompanhamos até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos ao Senhor. Amém? Esses versículos apenas para nós meditarmos a respeito da palavra do Senhor. Como nós falamos semana passada, nós estamos falando, né, a respeito da vontade de Deus feita na vida de Paulo, naquele momento que ele é preso, que o Espírito Santo fala para ele que ele vai ser preso e fala para ele retornar a Jerusalém. Então Paulo, ele estava no meio da sua viagem quando o Espírito Santo fala para ele, olha, Paulo, volta para Jerusalém,
porque convém, né? Convém você. E ele é muito convicto no capítulo 20, né? Nós vimos semana passada que da convicção de Paulo com relação ao chamado dele, com relação às coisas que Deus tinha para fazer na vida dele. E ele sabia, em todo o tempo ele sabia que o Espírito Santo estava conduzindo ele para a prisão, né? Em nenhum momento o Espírito Santo negou a ele o conhecimento disso. Pelo contrário, ele sabia o que ia acontecer. E nesse capítulo que nós lemos aqui, nós falamos semana passada, nós falamos de várias coisas que aconteceram, né? De vários momentos em que Paulo, ele estava ali naquele momento descobrindo e pensando a respeito das coisas que Deus estava fazendo na vida dele. E eu falei da vontade do Senhor, que nem sempre é agradável, nem sempre é boa, né? Para os nossos olhos, né? Óbvio que para os olhos de Deus sempre será boa, mas a vontade do Senhor para os nossos olhos nem sempre são boas. Às vezes parece que Deus está contra nós, né? Quantos de nós nunca nos pensamos, poxa Deus, por que Deus não ouve a minha oração? Por que Deus não está comigo? O próprio Jesus Cristo na cruz, né? Ele diz, olha, Pai, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou? Então, há momentos na vida do cristão que quando Jesus chama, quando ele chama nós para a vontade dele, nós então somos confrontados. E essa foi a mensagem da semana passada. E nós chegamos numa conclusão, a conclusão da mensagem da semana passada foi de que Deus sim é bom, a vontade dele sim é perfeita, mas aos olhos e a visão dele, né, para a vontade dele para nossas vidas. E a mensagem de hoje, continuando isso, nós vamos ver, e nós vemos aqui no texto que Paulo, ele estava viajando, e ele estava chegando próximo a um destino em que os irmãos da igreja pararam e falaram, Paulo, não vá a Jerusalém. Não vá a Jerusalém porque você vai ser preso, você vai ser morto, nós queremos você vivo, não vá a Jerusalém. Mas a palavra de Deus diz que ele, pelo Espírito, né, disse, não, nós temos que continuar, nós temos que ir além. E eu fiquei intrigado com essa passagem, porque naquele momento Paulo ele chega ali e os irmãos falam com ele, e quando eles percebem que Paulo não vai ceder, quando eles percebem que Paulo não vai deixar de ir a Jerusalém, a decisão que eles tomam é a de orar, a de falar com o Espírito Santo, a de falar com Deus, dobrar os joelhos na praia, diz a palavra do Senhor, e orar pela vida de Paulo. E é muito interessante, por isso o tema da mensagem é o fardo e aqueles que os ajudam a carregar. Sabe que o mais importante da fé e o mais importante da nossa vida como cristão é ter pessoas ao nosso lado. E às vezes, e quase todos os momentos, nós não temos pessoas ao nosso lado. Hoje nós vivemos numa sociedade muito imediatista, uma sociedade que preserva os seus interesses e não os interesses do próximo. Eu estava vendo esses dias atrás uma reportagem que dizia, uma reportagem não, na verdade um pessoal falando a respeito das coisas que são feitas pelos mendigos, e o Brasil ele é um dos países, né, segundo o que o pessoal falava lá, o Brasil é um dos países que mais ajuda mendigos no mundo. E nós temos igrejas que ajudam, nós temos vários setores da sociedade que ajudam, ação social, várias coisas. Então nós percebemos que o ser humano ele quer ajudar o outro, ele quer estar com o outro. E dentro do cristianismo, dentro da igreja, nós percebemos que a fé ela é voltada para as coisas que Deus quer fazer na minha vida e para aquilo que as pessoas estão fazendo através de mim, junto comigo. Quando eu e você estamos caminhando com Cristo, caminhando pela fé, é comum a nós, é comum a todos nós buscarmos pessoas para estar do nosso lado, buscarmos pessoa para estar junto conosco. O Espírito Santo ele nunca fez o homem para que ele estivesse sozinho, para que ele estivesse afastado das pessoas. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de ajuda das pessoas. Eu lembro que na igreja antiga, e quando eu era menor, quando eu era mais novo, eu lembro que as pessoas oravam muito em reuniões, né? Tipo, as pessoas oravam e chamavam as pessoas para oração. Eu me lembro de momentos da minha vida em que os irmãos falavam, olha, nós precisamos orar por tal coisa, vamos buscar a Deus por isso. E as pessoas oravam, dobravam o joelho e oravam umas pelas outras. E isso é importante para mim e para a sua vida. Todos nós temos um fardo a carregar, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, temos desafios a romper. Então eu e você temos desafios diários a romper com relação à nossa fé.
Muitos de nós têm desafios cristãos, né, que precisam ser rompidos e precisam de pessoas para que ajudem eles. É muito mais fácil você se tornar um cristão verdadeiro, um cristão fiel, um cristão, né, fervoroso, quando você tem pessoas ao teu lado para te ajudar. E nós temos dois pontos aqui. O primeiro ponto que nós temos é de que Cristo, Ele chamou nós para vivermos em sociedade, para vivermos em comunhão. E o segundo é o momento de que nós decidimos viver por comunhão. Viver em comunhão com os irmãos. Viver em ajuda, sempre ajudando o próximo, ajudando ao outro. Eu estava vendo esses dias atrás, eu estava no YouTube olhando, assistindo algumas mensagens, alguma coisa, e eu achei engraçado, eu achei assim, curioso o título de uma mensagem que eu vi o seguinte, estava escrito: Cristianismo não existe. Essa era o título da mensagem, essa era aquela foto, né, que coloca na frente ali no YouTube, e aquilo me chamou a atenção e eu fui assistir a mensagem porque eu estava curioso com o tema de que o cristianismo não existe, né? Eu pensei, meu Deus, é uma heresia o que estão falando, até como assim o cristianismo não existe? E eu comecei a buscar e comecei a ouvir a pregação. E o pregador falava a respeito de que o cristianismo ele passa a existir de fato quando eu e você praticamos os atos de Cristo, a vontade de Cristo na vida das pessoas. Então, o cristianismo não existe, essa era a mensagem dele, quando eu e você não tornamos cristãos e não fazemos o que Cristo ordenou a fazer. E lá ele citou vários exemplos. Por exemplo, um exemplo de uma pessoa que não é cristã, né? Por exemplo, não ajudar o próximo. Não, eu gosto, eu faço, mas para essa pessoa não. Eu ajudo, eu vou orar, mas para fulano de tal eu não faço isso. Ou, né, fulano de tal não vai na igreja, então eu não vou mais. Então, isso não é cristianismo. Então, o cristianismo não existe quando eu e você não fazemos os atos de Cristo, né? Porque o nome cristão se diz justamente pequeno Cristo. Então, diz que nós somos pequenos Cristos, um pedacinho de Jesus Cristo na terra. E justamente isso cai para a nossa vida com relação à comunidade, à fé. Paulo ele estava passando talvez por um momento mais conturbado dele até aqui. E eu digo mais conturbado até do que aquele momento que ele passa lá em Damasco. Talvez seja o momento mais difícil da vida dele até esse momento. E ele aflito, né? Ele ali passando por esse momento, talvez muitas pessoas quisessem se isolar, muitas pessoas quisessem achar outros meios, achar outras formas, sei lá, quem sabe até negar o evangelho, negar Cristo, mas Paulo ele decide enfrentar aquilo que ele tem que enfrentar. E ele vai pra frente e ele fala, não, eu não vou, eu vou ir, eu tenho que ir para Jerusalém, porque o Espírito Santo me revelou, eu tenho que voltar para Jerusalém. Essas são as minhas palavras. E Paulo, ele então fala, não, ele é decidido em seguir a vontade de Deus. E o mais lindo é quando os irmãos começam a buscar. E eu separei 2 momentos nessa mensagem. O primeiro momento que eu queria falar com você é o momento onde que os irmãos começam a insistir para Paulo com relação a ele não ir para Jerusalém. Paulo, ele está decidido. E os irmãos falam para ele, olha, você não pode mais, você não deve ir para Jerusalém, porque se você for para Jerusalém, você vai ser morto, você vai ser apedrejado, nós precisamos de você, nós precisamos da tua ajuda, precisamos você guiando nós. Então, tem esse primeiro momento, que os irmãos, né, com aquela sede, com aquela ansiedade de ajudar Paulo, eles falam, não, olha Paulo, não vá para lá. E nós temos momentos na nossa vida que, irmãos, por boa vontade, não é por má vontade não, por boa vontade, eles vão dizer, não faça isso, não faça isso é loucura, deixe quieto isso. Mas se você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida, você deve seguir. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Como diz Romanos mesmo. Então ela nunca vai te levar para caminhos, né, tortuosos, para caminhos de perdição. A vontade de Deus sempre vai te levar para caminhos de vida. E se você tem a certeza da vontade de Deus para o teu coração, se Ele falou que é isso, você tem que seguir. Nós temos que seguir.
E pessoas até bem intencionadas chegam para Paulo e falam: Paulo, não faça isso, não vá para Jerusalém porque você vai ser morto. Isso mostra a preocupação da igreja. A preocupação da igreja. E eu acredito que não era só porque Paulo era o apóstolo daquele momento. Não, eu creio que não é porque o apóstolo Paulo, ele pregava e ia para outros lugares, era muito conhecido, não. Eu acredito que os irmãos estavam fielmente, e creio nisso, que os irmãos estavam fielmente orando pela vida de Paulo, intercedendo pela vida de Paulo, naquele momento. Quantos irmãos da igreja estão passando por dificuldades? Então esse é o momento de eu e você sermos cristãos. Sermos verdadeiramente cristãos. Cristão é o ato de você orar e interceder e buscar pela vida das pessoas. É o ato de nós, como comunidade, buscarmos a Deus pela vida das pessoas. Interceder a Deus pela vida das pessoas. Quantas e quantas pessoas estão nesse momento passando dificuldade dentro da nossa igreja? E nós não estamos falando de dificuldade financeira somente, nós estamos falando de dificuldade espiritual, dificuldade emocional. E precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda. E o segundo momento que eu separei, que eu olhei e me chamou a atenção, foi a de que quando eles perceberam que Paulo estava firme no propósito, quando eles perceberam que Paulo não iria ceder, eles então começam a interceder por Paulo na beira da praia. E isso é interessante porque quando Deus pede para nós, e quando Deus fala para nós: olha, você precisa ajudar essa pessoa, você precisa estar com essa pessoa, você precisa orar por ela, não importa onde você esteja, você precisa orar. Nós precisamos interceder aonde quer que nós estejamos. No grupo de jovens, a pastora tem o costume, um exemplo de costume, um belo costume de chamar as pessoas para oração, sempre intercedendo por uma vida, né? A pastora Marili, ela tem por método isso, e ela é extremamente metódica nisso, e isso é muito bom. Às vezes não é sempre a gente ajuda, né? Coloca lá o nome de alguém, e quando ela coloca o nome da pessoa, quando ela coloca o nome daquela pessoa que está em oração, eu muitas e muitas das vezes não tenho tempo para orar por ela, de dobrar os meus joelhos. Mas no nosso coração e no nosso pensamento, nós devemos estar orando e intercedendo pelaquela pessoa. Nós temos, né, por princípio, dobrar o joelho, e eu indico você que dobre o seu joelho para orar. Dobre o seu joelho para orar, sim. Mas nós não podemos ser extremamente religiosos ao ponto de acreditar que somente do joelho dobrado Deus ouvirá as nossas orações. Assim como os religiosos da época de Jesus diziam: não, olha, você tem que orar virado para o templo, né, para o templo de Israel, só assim Deus ouvirá a tua oração, né? E os samaritanos não olhavam para o templo, olhavam para o outro lado, enfim, e ficava aquela rinha dizendo: olha, o certo de orar é assim, o certo de orar é dessa forma. O Espírito Santo, quando você é tocado para interceder por uma pessoa, o Espírito Santo trabalha em qualquer momento, em qualquer período da tua vida. Talvez naquele momento que aquela foto entrou no WhatsApp, você não está disponível para dobrar os seus joelhos e orar, mas em pensamento, o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele acata os teus pensamentos, Ele acata as tuas intercessões por aquela vida, e Deus faz, o Espírito Santo dele faz a obra onde quer que aquela pessoa esteja. Então, no momento que nós precisamos, no momento que as pessoas precisam de nós, nós temos que estar prontos para interceder por aquelas pessoas. Talvez ali os irmãos que estavam acompanhando Paulo, talvez dissessem: Paulo, olha, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, você está voltando, beleza, o Espírito Santo falou para você, nós vamos chegar na igreja e vamos orar por você, e vamos interceder por você. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles dobraram os joelhos deles na praia e oraram e intercederam por Paulo. Buscaram a Deus por Paulo naquele momento.
E isso é interessante de notar porque inúmeras vezes, eu acredito que muitas vezes, nós não tenhamos tempo para orar pelas pessoas como deveríamos. Temos a noite, temos, né, outros momentos com Deus, enfim, você tem o teu devocional com Deus, nós temos que buscar o devocional com o nosso Deus, mas naquele momento talvez surgiu uma pessoa para você orar e você não tem tempo, e você busca a Deus na onde você estiver, da forma que você estiver, intercedendo por aquela pessoa, como comunidade, como irmão. Não escolhendo aquele irmão a quem eu vou orar, não escolhendo aquela irmã para quem eu vou orar, não escolhendo uma pessoa nem outra, mas intercedendo por todos, porque isso é cristianismo. Isso é o ato de ser cristão, de estar firmado em Cristo Jesus. Eu e você não podemos dizer que somos cristãos se não praticamos aquilo que Cristo prega. E nós estamos num momento difícil, né? Nós estamos num momento passando, graças a Deus, eu creio que nós estamos finalizando um momento de pandemia. O culto de hoje é idealizado porque nós estamos com a nossa programação diferenciada. E justamente por esses momentos, nesses momentos que nós temos agora, nós estamos mudando a nossa rotina. E eu estava lendo um artigo que dizia a respeito do isolamento social. O isolamento social na pandemia. E nesse momento que nós estamos vivendo, os casos de depressão, os casos de depressão, enfim, de ansiedade, e os casos de divórcio, por exemplo, são inúmeros nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena. Porque o ser humano está provando dele mesmo, para ele mesmo, que ele não foi feito para ficar só. Que ele não foi feito para ficar sozinho sempre a vida inteira. O ser humano está provando na pele que ele foi feito para viver em sociedade e em comunidade. A igreja, quando nós estamos congregando, muitas pessoas podem dizer, não, mas por que você vai na igreja todo domingo? Né? Ou por que você vai na igreja todos os dias? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Mas quando as pessoas falam isso, e talvez até nós mesmos já pensamos isso, poxa, ir no culto mais uma vez. Mas quando nós congregamos, nós estamos provando da graça do Senhor através dos irmãos, da comunhão com a igreja. Nós precisamos, eu e você, precisamos da intercessão dos irmãos, precisamos da intercessão do pastor, precisamos da intercessão das pastoras, precisamos da comunhão uns com os outros, porque é isso que move o nosso coração. Então o ser humano, ele, nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, está provando para ele mesmo que ele não foi feito para viver sozinho. Ele não foi feito para viver sozinho. Ele foi feito para andar em comunidade. Ele tem um texto bíblico que diz, né, que é melhor andar em dois do que um só, porque se um cair, o outro vai levantar. E justamente isso é importante para mim e para você. Estar junto, estar em comunidade, estar em comunhão. O fardo se torna mais leve. O Cristo, ele fala, né? E muitas pessoas podem dizer, não, mas Cristo disse que ele vai ajudar a carregar o fardo. E a palavra de Deus diz, né, que ele ajudará, que ele vai nos ajudar a carregar o nosso fardo. Mas nós temos irmãos que podem ajudar mais e mais a carregar esse fardo, e o fardo se tornar mais leve ainda. Eu não sei como, em qual situação eu estou pregando hoje para você. Eu não sei como está a sua casa, como está o seu dia a dia, mas uma coisa eu sei, que quando um irmão busca e intercede por você, quando uma pessoa busca e intercede por você, o Espírito Santo de Deus está te ajudando a seguir e a caminhar rumo à direção que Ele propôs para o seu coração. Como eu preguei semana passada, muitas vezes a vontade de Deus ela não vai ser leve para os nossos olhos, mas quando nós dividimos o fardo com outras pessoas, nós percebemos que o fardo se torna mais leve, a carga se torna mais leve.
Talvez hoje eu esteja pregando para você e você esteja com dificuldades espirituais, dificuldades financeiras, não sei, dificuldades, enfim, em todos os sentidos da vida, talvez. Mas Deus, Ele conhece o teu coração. Ele sabe aquilo que você tem vivido. Ele sabe por onde você tem caminhado e Ele quer ajudar, Ele quer estar com você em todos os momentos da sua vida. Então, busque viver em comunhão com os irmãos, busque viver em comunidade com os irmãos. Busque isso, busque interceder pelos outros, busque a intercessão dos outros para a sua vida, para que o fardo se torne mais leve, mais fácil de carregar. O Espírito Santo de Deus, Ele vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos que nós estivermos buscando a Ele, Ele vai estar conosco. E em muitos momentos nós vamos estar só. Existem momentos assim como Jesus passou, que ninguém pode nos ajudar, que ninguém pode estar conosco, mas existem momentos que os irmãos estarão conosco. Vai existir momentos da minha e da sua vida que nós vamos nos deparar com Pedro, que nega a Jesus e foge da responsabilidade. Mas vai ser momentos que nós vamos estar junto com Cristo, que nós vamos ter pessoas próximas a nós. Ao se despedir dos irmãos, Paulo, junto com os mesmos, se ajoelha e recebe as orações da igreja, que unida em um propósito busca um milagre. Em alguns momentos da minha vida, da minha vida mesmo, eu vi uma igreja de joelhos se tornar uma igreja difícil de ser vencida. Mas não ajoelhadas buscando cada um desejo e um propósito, mas sim buscando um propósito maior para a própria igreja. Quando nós estamos em comunhão, em comunidade, nós devemos buscar não os nossos desejos próprios. Eu não estou falando para você que você não deve colocar orações na igreja, interceder pela sua vida, você deve fazer isso. Mas o teu coração tem que estar voltado para a comunidade, para um propósito em específico. Paulo, em todos os momentos, em todas os ensinamentos dele, ele vai dizer, olha, faça as coisas para glorificar, para exaltar a Deus e para elevar o espírito da igreja como um todo. Quando ele vai falar a respeito dos dons de língua, ele fala, olha, fale um ou dois, e que haja intérprete, porque o dom de línguas, ele vai falar isso em alguns outros momentos, porque o dom de línguas edifica a si próprio, e não edifica a igreja. E o que ele quer dizer com isso? Com edificar a si próprio e não a igreja? É buscar a vontade e edificar a sua própria fé. Mas quando nós estamos em comunhão com a igreja, e por muitos momentos nós vemos, nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja que acredita na adoração e acredita na exaltação do nome do Senhor. Quando nós vemos a igreja glorificando a Deus em comunhão, em unidade, nós percebemos que nós não estamos glorificando, nós não estamos edificando a nossa vida, mas estamos edificando a igreja como um todo. E é justamente isso, quando você está orando em comunidade, você não deve orar só para princípios, só para propósitos seus, mas você deve orar para um propósito como um todo, para que Deus abençoe a igreja como um todo, a comunidade como um todo. Eu creio que Deus ele tem levantado irmãos e irmãs. Irmãos que, assim como aqueles que encontraram Paulo, vão chegar para mim e para você e dizer, filho, irmão, você precisa de ajuda, você precisa de oração, eu vou orar por você. Você não precisa tirar 1 hora, 2 horas de oração para aquela pessoa. Você precisa tirar um pouquinho de tempo do seu dia a dia para interceder por ela, para buscar a Deus por ela em pensamento. Essa semana eu estava com uma pessoa na minha mente e nós estávamos buscando a Deus pela vida dela.
E aquela pessoa ficou o dia inteiro no meu coração, na minha mente. E eu fiquei meditando e orando a Deus por ela. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: como seria bom se você fizesse isso por todas as pessoas que você conhece. Meditar, tirar tempo para pensar, tirar tempo para orar e interceder por ela, mesmo tão ocupado, mesmo com os seus afazeres, buscar interceder pela vida das pessoas. Porque é bom ter uma comunidade, ter uma fé reunida, intercedendo por você, buscando a Deus por você. Porque eu, como cristão, gosto de ser, de receber, de ser alvo de intercessões. Assim como você gosta de ser alvo de intercessões. Muitos momentos Paulo ainda vai passar por dificuldades. Mas do trecho que nós vamos ler, das escrituras que nós vamos ler, Paulo, ele sempre vai encontrar, e você vai perceber isso, ele sempre vai encontrar em todos os lugares que ele chegar, uma igreja disposta a orar por ele, disposta a interceder por ele, disposta a buscar a Deus por ele. E talvez isso se tornou um alívio para ele no momento de enfrentar aquelas pessoas em Jerusalém, porque ele recebeu a intercessão, a oração de irmãos que buscaram a Deus por ele. Não deixa o teu fardo, não deixa a tua dor ser pesada demais. Não deixa a depressão, não deixa a ansiedade ser pesada demais. Peça ajuda e ajude as pessoas. Existem pessoas que estão com fardo pesado e precisam de ajuda. Deus, Ele conhece todos nós, Ele sabe quem é forte, quem tem um pouco mais de fraqueza, quem precisa mais de uma pessoa do lado, quem aguenta mais um pouquinho e ficar sozinho. Deus, quando Ele deu o propósito para Jesus Cristo de morrer pela humanidade, Ele sabia e conhecia o limite de Jesus. Jesus era homem como eu e você. Jesus sofria o mesmo que eu e você sofremos. Deus conhecia até onde poderia levar Jesus Cristo. Ele sabia até onde Ele podia aguentar. Jesus Cristo sabe, e o Espírito Santo sabe até onde você pode aguentar. E Ele vai estar com você em todos os momentos, mas você ainda tem uma igreja que está aqui e quer orar por você. E tem pessoas que precisam da tua intercessão também. Que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida, que Ele possa fazer morada no seu coração, que Ele possa estar com você em todos os momentos, e que você possa ter sempre alguém junto com você, do seu lado, buscando a Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos nessa noite, nesse momento, e orar junto comigo, buscar a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por todos os momentos que o Senhor esteve ao nosso lado, Jesus. Deus, assim como Paulo, Senhor eterno, há muitas pessoas passando por dificuldades, Senhor. Há muitas pessoas passando, Pai amado, por momentos difíceis, porque escolheram estar com o Senhor, porque escolheram viver o propósito de Deus na vida deles. Pai, existem pessoas que negaram o mundo e estão na Tua presença. Deus eterno, e por isso, Deus eterno, por escolher seguir a vontade do Senhor, assim como Paulo talvez estão sofrendo e buscando, Senhor amado, conhecer o propósito de tudo isso, Senhor. Deus, o Senhor nos chama, o Senhor nos convida a viver uma vida com Cristo Jesus. O mundo diz para vivermos uma vida, Senhor amado e Deus eterno, sem princípios, sem propósitos, mas a Tua palavra nos convida a viver uma vida com um propósito e uma missão. Deus, eu tenho pregado para pessoas, Senhor querido, que eu não conheço, Deus eterno, a situação emocional, a situação mental,
a situação, ó Deus eterno, física. Mas o Senhor conhece cada aspecto da vida dessa pessoa. Deus, que o Senhor possa, Deus eterno, levantar em comunidade, Senhor amado, jovens da tua igreja, para viver em comunidade, para estar junto, para pertencer a uma comunidade. Senhor, nós precisamos orar e interceder uns pelos outros, Pai. Em nome de Jesus, Deus eterno, abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos, Pai. Que nós possamos, Senhor querido, tirar mais tempo de oração, de louvor. Que nós possamos tirar mais tempo, ó Deus eterno, de intercessão pelos outros, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, abençoa nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Deus eterno, a viver a Tua vontade. Ajuda-nos a interceder pelas pessoas, Senhor amado, a buscar a Deus pela vida das pessoas. Fortalece a fé de cada um, ó Pai amado, e ajuda-nos a buscar a Tua vontade acima de todas as coisas. Eu oro pela vida do meu irmão que está ouvindo essa mensagem, que está vendo essa mensagem, Pai. Que o seu Espírito Santo, que não conhece barreiras, que não conhece, ó Deus eterno, o espaço do tempo, que sabe, ó Pai amado, está no futuro, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa pessoa da mesma forma, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração dessa pessoa, que ela possa sentir o calor do Espírito Santo, e que se ela tem passado momentos de dificuldade, Pai amado, momentos de incerteza, que o Santo Espírito de Deus possa estar agora tocando na vida dela, Deus eterno. Pai, derrama o Teu Espírito sobre nós, Deus. Abençoa nossas vidas como comunidade de fé. Abençoa-nos, Deus, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome, Pai. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça poderosa de Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. Deus te abençoe e eu te vejo outra vez em outro vídeo. Fique com Deus.